Reginaldo Silva, muito obrigada pelo seu tempo e pelo seu contributo e esperamos contar consigo em outras oportunidades. Obrigado eu pela oportunidade de falar um pouco desta cimeira, sobretudo desta cimeira porque efetivamente eu estive lá e é sempre interessante para mim voltar a falar dela, porque vamos ter que falar dela ainda durante algum tempo, sobretudo porque aí eu termino já. A imprensa também tem um papel importante, não é? Porque nós normalmente ficamos pelas conclusões, pelos consensos, pelas conferências de imprensa e depois não prestamos mais atenção ao day after, não é? O chamado day after. E aí cabe-nos a nós, enquanto imprensa, enquanto jornalistas e meios de comunicação social, também contribuir para que esta nova estrada aberta com a cimeira aos Estados Unidos-África produza mais qualquer coisa, introduza de facto a tal dinâmica que todos nós queremos que seja introduzida, para além efetivamente do que ficou dito nos papéis e nos discursos. Bom dia. Bom dia, Reginaldo Silva. Continuação de uma ótima quarta-feira. Estivemos a ouvir a opinião do jornalista Reginaldo Silva sobre a importância dos eventos promovidos pela USAC e, em particular, fez um balanço da Cimeira Estados Unidos da América África. Vamos ouvir mais uma opinião. O nosso foco para este programa é o cocktail que vai ser realizado no próximo dia 5 de setembro no habitual First Friday Club para apresentação aos membros da USAC e a classe empresarial pública e privada do país da nova embaixadora dos Estados Unidos, a senhora Helen Lalim, acreditada recentemente pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Em linha está o analista político, senhor Nuno Agnello. Bom dia e seja bem-vindo ao programa USAC Magazine. Muito bom dia para o programa USAC Magazine e esse bom dia extensivo a todos os ouvintes que nos acompanham a essa hora. Vamos começar por perguntar, na sua opinião, o que a USAC pode fazer para conseguir que as empresas angolanas beneficiem das vantagens oferecidas ou fornecidas pelos Estados Unidos da América. Primeiro é preciso referir que Angola e os Estados Unidos da América encontram-se numa fase de relações bilaterais bastante profícua e, aliás, é importante também aqui sublinhar que no início das relações entre os dois países, que já fazem mais de 20 anos desde que se iniciaram, essas relações eram profundamente marcadas pela componente econômica e hoje em dia nós temos uma cooperação bilateral Angola-Estados Unidos muito mais acentuada ao nível político, muito por conta também das últimas realizações ao nível da democratização do país, a democratização de Angola, marcada pela normalização da vida política e constitucional do país, com a realização de eleições regulares e também a melhoria em alguns índices tidos como fundamentais para aquilo que é a afirmação de um país ao nível do sistema internacional. Refiro-me ao respeito dos direitos humanos, a questão da boa governação e por aí fora. Muito embora haja, portanto, consciência de que é preciso fazer mais, é preciso melhorar em alguns aspectos, mas é consensual a ideia de que o país progrediu, o país não é o mesmo de há 10 ou 20 anos atrás e os Estados Unidos, como polícias do mundo, entre aspas, não é, como eles próprios se intitulam, acompanham de perto essa evolução política e econômica de Angola e esperava-se que essas relações entre Luanda e Washington desse esse salto qualitativo, que é o salto que se esperava, que faltava nessas relações, porque traz um elemento novo, que é a confiança entre as lideranças, tanto de Luanda como de Washington, tanto dos Estados Unidos como de Angola. O que se verifica neste momento é que haja alguma confiança política entre as lideranças de Angola e dos Estados Unidos da América, e essa confiança tem permitido, portanto, essa evolução qualitativa nas relações
entre os dois Estados. E importa aqui também referir que muito por conta desse ascender de Angola ao nível do seu posicionamento geopolítico e geoestratégico ao nível regional e internacional, os Estados Unidos foram também obrigados a verem em Angola um parceiro fundamental naquilo que é a sua política externa ao nível do continente africano. Sabemos nós que de um tempo a essa parte, sobretudo depois da Guerra Fria, os Estados Unidos da América privilegiaram muito as relações com alguns estados considerados pivôs ao nível da região. Refiro-me, por exemplo, ao Uganda ou ao Ruanda, só para falar dos casos mais recentes, mas o que se verifica é que aos poucos os americanos foram perdendo a confiança política depositada nesses líderes, com destaque para o Ruanda, que de um tempo a essa parte tem sido acusado de ser parte do conflito que assola o leste da República Democrática do Congo. Por estes e outros fatores e pela experiência política e diplomática que Angola vai granjeando, bem como pela política externa bastante isenta e imparcial que o nosso país tem desenvolvido, os Estados Unidos não tiveram outra escolha senão olhar para Angola como o parceiro estratégico que faltava na sua política externa para o continente africano. E importa aqui também referir que a nova embaixadora recentemente acreditada vem precisamente para impulsionar estas relações bilaterais marcadas pela assinatura de uma parceria estratégica em 2010 e é grande a expectativa em relação ao mandato da senhora Helen de la Lime, porque já se provou que ela é uma profunda conhecedora, não é, da realidade política angolana, não apenas pelo facto de ter vivido no país durante a sua tenra idade, mas sobretudo por já ter sido embaixadora dos Estados Unidos da América em Moçambique e por já ter passado em algumas representações diplomáticas americanas em alguns países africanos, como por exemplo a África do Sul, o Marrocos ou mesmo o Tchad, dizia eu que é grande a expectativa em relação ao mandato da nova embaixadora norte-americana pelo facto de coincidir com aquilo que eu chamo, não é? Aqui eu chamo um salto nas relações bilaterais entre os dois países. Espera-se que a nova embaixadora traga, portanto, esses condimentos que faltavam às relações entre Angola e os Estados Unidos da América. Durante a sua apresentação no Senado norte-americano, Helen de la Lime foi clara em referir que vem para Angola com a missão de impulsionar as relações bilaterais entre os dois países e, fundamentalmente, encorajar o governo angolano a diversificar a sua economia e acreditamos nós que este esforço já tem sido desenvolvido e Helen de la Lime vem precisamente para equilibrar aquilo que tem sido os interesses dos dois países e fazer com que esta relação estratégica entre Angola e Estados Unidos seja muito mais do que a cooperação ao nível dos petróleos, mas que abranja fundamentalmente a economia real, porque Angola precisa a um plano de desenvolvimento que vai cobrir o período 2013-2017, que precisa de parcerias estratégicas e os Estados Unidos é dos poucos países que possuem uma parceria estratégica com Angola, a par do Brasil e da China. Acreditamos nós que deve constar das prioridades da nova embaixadora, portanto, a diversificação dessa parceria estratégica para setores de desenvolvimento, para setores da economia real e para setores que tornem muito mais vantajosa, portanto, essa parceria estratégica para Angola. Senhor Nuno Agnello, muito obrigada pelo seu contributo. Esperamos contar consigo em outras oportunidades. Obrigado. Estivemos a ouvir a visão do analista político Nuno Agnello, relativamente ao evento que vai acontecer já na próxima sexta-feira, 5 de setembro, o habitual First Friday Club, que desta vez será realizado um cocktail para a apresentação aos membros da USAC e a classe empresarial pública e privada do país, da nova embaixadora dos Estados Unidos, senhora Helen de la Lime.